Fala pessoal, Dante aqui. Hoje a gente está com o iPhone 12 mini e o Galaxy S21 para começar os comparativos entre os dois. A gente tem muita coisa para falar, então vou explicar para vocês como vai ser a dinâmica desses vídeos. Geralmente nos comparativos aqui do canal eu faço um vídeo só, de 40 a 50 minutos, bem longo, né? Separado ali em etapas, e faço alguns testes práticos que eu acho que são interessantes. Mas é um vídeo longo, né? E que nem todo mundo tem paciência de ver, mesmo com as etapas separadas. Então aqui, como é um comparativo, eu acho que bem importante, que eu queria fazer há muito tempo, né? Um iPhone top atual com um Galaxy top atual. Eu acho que é um comparativo que, apesar de ter em todo lugar, né? Eu acho que tem pontos importantes que eu gostaria de falar e que eu acho que vocês vão gostar de ver. Então eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu vou separar esse vídeo longo que eu fazia em várias partes, cada uma com um tópico diferente, para a gente conseguir abordar tudo e conseguir também se aprofundar um pouco mais em cada um desses tópicos. Eu acho que vocês vão gostar de assistir desse jeito e eu acho que vai acabar virando um material mais completo e melhor de ser entendido, então eu acho que vai ser bem interessante. Nesse primeiro vídeo, então, a gente vai começar por onde eu sempre comecei. Vamos falar de design, vamos falar de acabamento, vamos falar das telas, dos alto-falantes e também do motorzinho de vibração aqui, o feedback tátil dos dois, que é legal da gente conversar também. Mas podem ficar tranquilos que na sequência vão ter vídeos sobre bateria, câmera, jogos, desempenho, vai ter tudo que vocês podem imaginar. Então se inscreve se você não é inscrito, porque vai ser bem em breve que eu vou soltar esses próximos vídeos, tá? É só para ficar algo mais organizado, mais interessante de assistir, que eu vou separar em etapas. Bom, vamos lá então falar um pouco dos aparelhos. Muita gente talvez ache injusto comparar o 12 mini com o S21, quando o mais equivalente ao S21 seria o 12, né? Que aí teria uma tela maior, uma bateria maior também, e equivalente a do S21. A questão é que não existe, né, um aparelho na linha S que seja equivalente ao tamanho do iPhone 12 mini. Ele é realmente algo fora da curva. E não só na linha S, né? Como na indústria mesmo, não existe um top que seja tão pequeno quanto o 12 mini. Mas onde eles são bem parecidos é na questão de ser os smartphones de entrada dessas linhas tops das duas marcas, né? É o iPhone 12 mais barato que você pode comprar e o S21 mais barato que você pode comprar. Então aí eles já começam a se assemelhar nessa questão. É claro que são propostas diferentes e que eu sei que você encontra o S21 por um preço mais convidativo do que o 12 mini, né? Os iPhones aqui no Brasil estão muito caros e a Samsung sempre tem uns descontos interessantes, você acaba pagando menos do que o preço que está na tabela, geralmente. Então, a gente leva isso em consideração, mas não quer dizer que às vezes o cara tá olhando um ou outro e às vezes ele não se importa de esticar um pouquinho mais o orçamento e pegar um 12 mini, por exemplo, às vezes pegar com menos capacidade de armazenamento, tudo depende da necessidade da pessoa. Então são sim dois aparelhos que eu acho que faz todo sentido comparar e que eu sei que vocês já viram comparativo em todo lugar, de toda forma e maneira possível, mas eu acho que é algo que é sempre bom de revisitar, tem vários updates aí que acabam acontecendo e é sempre bom ter um comparativo fresco aí para você assistir se você está tomando essa decisão, quem sabe. Uma coisa que é legal da gente falar antes da gente começar a falar de design e acabamento é essa questão dos lançamentos, né? Então o iPhone 12 lançou lá em outubro do ano passado, o S21 já lançou no comecinho desse ano, janeiro para fevereiro ali, e antes a gente até tinha uma certa discussão sobre qual que era realmente o concorrente, né, entre os dois, porque a Apple lança lá em setembro, outubro, e a Samsung costuma lançar em fevereiro. Esse ano eles até se adiantaram um pouco. E aí se a gente fosse pensar no modelo do ano, né, o S21 lançou então em 2021, o iPhone 12 lançou no passado, então o concorrente do S21 desse ano seria o iPhone 13, né, que viria por aí. Mas como a data de lançamento das duas marcas é muito diferente, né, geralmente a Samsung lança um Note mais perto da data da Apple, e aí esse Note que concorreria com os iPhones, mas não é bem assim, né? Na prática não é bem assim. Então se a gente for falar em datas, esse iPhone 12 ele atrasou ano passado e a Samsung adiantou o S21 esse ano. Então eles estão mais próximos ainda em datas. E aí se a gente for pensar em tempo de mercado, o S21 vai estar bem mais tempo no mercado com o iPhone 12 do que ele vai estar com o 13. Porque aí vai ser lançado, tudo bem, esse ano provavelmente não vamos ter um Note, mas vamos supor que a gente tivesse um Note que ia ser lançado junto com os iPhone 13. Esse Note, ele meio que ia ficar já ultrapassado na linha da Samsung quando fosse lançado ali o S22, né? Então, são linhas diferentes e que concorrem de forma diferente com o iPhone. Então, se a gente for pensar, realmente o S21 é mais concorrente do iPhone 12 do que ele vai ser do 13. Justamente por causa dessa política das datas das duas marcas, né? O tempo de mercado que eles vão ficar ali concorrendo vai ser maior do que com o 13.
Talvez isso seja muito óbvio para vocês, mas para mim ainda é estranho na minha cabeça, porque para mim o S21 é o Galaxy S de 2021 e o iPhone 13 que vai ser o de 2021. Mas é bastante tempo que vai separar aí esses lançamentos, então eu acho que esse é o comparativo que faz mais sentido. Dito tudo isso, vamos começar então nosso comparativo, começando aí pelo design e acabamento dos dois smartphones. Vamos começar aqui pelo iPhonezinho. Então, o mais óbvio desse modelo aqui é realmente o tamanho, que é a grande novidade. Um iPhone moderno e com um tamanho bem reduzido mesmo, quase do tamanho do iPhone SE de primeira geração. Então, isso foi, pelo menos para mim, foi algo que se destacou bastante no lançamento. Foi no vídeo das primeiras impressões eu até falei que foi o que chamou minha atenção. Eu queria algo diferente, né? Os iPhones costumam ser um pouco sem graça de vez em quando, e pegar um de um tamanho tão diferente, para mim, pelo menos, era algo que me interessava. Então, no geral, o design é exatamente o mesmo do iPhone 12, né? Só que menor. Então, a gente tem aqui o mesmo módulo de câmeras, a tela de 5.4, que é bem menor do que a do S21, já a gente fala disso, e o acabamento aqui no estilo iPhone 5, que era assim. Nesse caso ele é de alumínio, né? Nos iPhone 12 Pro e Pro Max ele é de aço, e aqui o acabamento é fosco, enquanto lá é um acabamento meio que espelhado. Não sei dizer qual que eu prefiro, mas a questão é que aqui atrás eu coloquei uma película fosca, como vocês sabem eu gosto bastante. O vidro aqui atrás ele é dessa cor aqui, né? Ele é um preto ou a cor que você quiser, mas ele não tem um acabamento fosco, que para mim é uma mão na roda, porque ajuda bastante, não só no visual, né, como também na limpeza. O aparelho está sempre com um aspecto mais bonito. Um outro ponto interessante desse design aqui com os cantos achatados é que a tela, né, na frente é totalmente reta. Antes ela tinha uma curvinha bem sutil nos cantos, né, um vidro arredondado, não era como na linha da Samsung, que tinha realmente uma curvatura nas laterais, mas era um vidro curvado, né, que dava um aspecto interessante. Aqui dá um aspecto mais industrial mesmo, e que eu acho interessante, eu acho legal, e eu acho que colabora bastante para a instalação de películas, colabora bastante para quem faz capas para os smartphones, né, na proteção do dia a dia, e dá um visual interessante, ajuda o vidro a ser mais resistente. E aqui justamente a gente tem o Ceramic Shield nessa tela, né, que a Apple diz ser um vidro mais resistente na frente, só que aí nos iPhone 12, sem ser o Pro, a traseira não usa esse vidro, então aqui é um vidro mais suscetível a quebrar na traseira, enquanto nos Pro ele tem esse Ceramic Shield atrás e na frente, que eu acho que acaba protegendo mais sim a traseira. Mas aqui eu já tô com uma película legal e você vai estar usando uma capinha, então não tem aí grandes problemas. Bom, o resto vocês já sabem, entrada Lightning aqui embaixo, não é USB-C, infelizmente. Eu acho engraçado que a saída aqui embaixo, né, quanto menor o iPhone, menos furinhos ele tem desse lado. Então aqui vai diminuindo, no 12 mini ele só tem 2, é até engraçado isso quando você para reparar. Mas não é nada que influencia muito no uso do aparelho, é só uma questão de design mesmo, que eles escolheram dessa forma. E aí o S21 é aquilo lá que vocês já sabem, traseiro não é de plástico, já falei sobre isso aqui no canal. Não me incomoda, ainda mais por ser fosca, eu sou bem de boa com relação a isso, eu tendo até a dizer que eu prefiro uma traseira de plástico fosca do que uma de vidro reflexivo, que me dá uma agonia, até por isso que eu coloquei a película aqui. Mas não tenho o que dizer, realmente, segurando os dois aqui na mão, realmente o plástico dá uma sensação mais barata do que no iPhone aqui. O S21 acaba tendo uma sensação um pouco menos premium. Como eu já falei para vocês, o S21 me passa uma sensação de ser um smartphone premium, ele não me parece um intermediário só por ter esse plástico, mas realmente se você coloca lado a lado aqui com o iPhone, que tem uma construção que sempre foi exemplar, né? Sempre, desde o primeiro modelo teve uma construção já que era à frente dos concorrentes. Hoje, lógico, esse cenário mudou, mas aqui, nesse específico, o iPhone ainda passa uma sensação melhor por causa da traseira, né? Falando de coisa boa, esse design aqui, fazia tempo que eu não gostava da linha S, eu era um usuário da linha Note, e esse aqui pra mim mudou tudo. Eu acho que a Samsung acertou em cheio com esse design da linha S21. O S21 Ultra é lindo, esse aparelho aqui não fica muito atrás, eu acho que esse módulo de câmeras tem muita personalidade, as cores são bem acertadas, eu acho que ficou bem bacana.
E bom, aqui a gente tem o frame de alumínio, assim como no iPhone. Nesse caso, ele não é fosco, então até que dá um visual bacana para o aparelho, acho que fica legal sim. Talvez se fosse fosco como no iPhone, não ia dar ia ficar muito barato o visual, pelo menos, né? Casando com a traseira de plástico aqui, não ia ficar muito legal. Ia ser mais ou menos como a gente vê aqui no módulo de câmera, né? Pode ser que não ficasse tão interessante. Então acho que eles acertaram, não tem muitos erros aqui. A entrada USB-C, pelo menos isso, alto-falantes. E os botões do lado direito, né? Aqui no iPhone a gente tem o de volume desse lado e o power aqui. Uma coisa que eu gosto no iPhone é que o power é bem grande, né? E aqui no S21 podia ser maior, podia ter uma textura, talvez ser um pouco mais grosso, quem sabe? Talvez não tão comprido. Outra coisa que eu gosto é dos botões de volume separados, enquanto aqui é um só. A Samsung já fez separado, se eu não me engano, em alguns modelos mais antigos, e agora tá fazendo junto. Eu acho que eles acabam ficando um pouco próximos demais aqui. Nada que você não acostuma, tá? Mas é uma observação. E aí o vidro aqui na frente é o Gorilla Glass, só que também aqui ele é flat. Ele não é tão flat igual ao do iPhone, porque ele ainda tem aquela curvatura que eu falei pra vocês. Nas pontas ele ainda é bem levemente curvado. Não é igual ao S21 Ultra, né? Mas que assim, também é super fácil de usar película, capinha, não tem problema nenhum. É mais uma questão de estética mesmo. O iPhone tem esse design mais quadradão, industrial, e aqui ainda tem os cantos arredondados, a própria traseira arredonda aqui nas laterais, então é só uma questão de design. E aí, aproveitando para falar das telas, no iPhone a gente tem já o famoso Notch aqui, né? Obviamente é bem evidente para vocês. Bom, vou dizer para vocês que é algo que a gente teve bastante tempo já para se acostumar, né? Então virou aí uma característica dos iPhones e que já me acostumei, pelo menos. Eu não tinha tido um assim ainda, mas ele passa batido para mim, para ser sincero com vocês. E olha que aqui no iPhone 12 mini é onde ele ocupa a maior porção, né, da tela, porque a tela é bem pequena e com esse Note grandão aqui em cima é o mesmo tamanho do Note do 12 Pro Max, né? E mesmo assim, ó, aqui dá para ver bem a diferença. No S21 a gente tem o furo menor possível para a câmera e é só isso, né? Interrompe o mínimo possível da imagem da tela. E assim, eu acho que é uma experiência mais imersiva assim, mas quando se fala de um aparelho tão pequeno assim, você não espera que você vai ter uma experiência tão imersiva. Então você meio que já tá ciente disso e não espera nada demais. Mas claro, a Apple podia sim reduzir e provavelmente finalmente vai reduzir esse ano o tamanho desse Note. Bora falar um pouco das especificações dessas telas então. O iPhone 12 mini tem uma tela de 5.4, como eu já falei para vocês, 5.4 polegadas, e o S21 6.2 polegadas. Então tem sim uma grande diferença de tamanho, são os dois menores das linhas, mas é para você ver o quanto a Apple ousou de ir nesse tamanho mínimo possível, né? Se a gente falar em resolução, o S21 esse ano meio que teve esse downgrade, né, de ficar limitado a Full HD Plus, então é um pouco maior que Full HD, até por causa do aspecto da tela, a proporção da tela, né? No 12 mini a gente também não tem uma tela que chega a ser Quad HD, ela é um pouco abaixo disso, mas aliado a esse tamanho menor é uma tela que tem uma densidade de pixels bem interessante. Só que no geral as duas para mim super atendem. Eu achei que eu ia notar a diferença do Full HD aqui, mas não notei. As duas telas são bem nítidas, assim, não tem muito o que falar. Eu acho que nesse quesito não tem muito o que falar. São duas telas muito competentes quando se fala de densidade de pixels e detalhes e mais outras coisinhas que a gente vai falar aqui. Quando a gente fala do brilho, que eu acho que é algo bem importante também nos smartphones atuais, né? Principalmente essas telas OLED, que ambas são OLED, a Apple diz que o iPhone 12 mini tem um brilho ali, tem o brilho padrão, né, que é o brilho do dia a dia. Você pega lá, você aumenta seu brilho no máximo, você está vendo um site, você está vendo suas redes sociais, você vai ficar ali em torno dos 600 nits, enquanto na linha 12 Pro você vai para 800 mais ou menos. Só que aí quando você for ver algum vídeo HDR, que são vídeos que tem ali um código feito para extrair mesmo o brilho máximo da sua tela, levar aquelas sombras o máximo possível, os highlights também ficarem bem expostos, né, na tela. E aí você teria um brilho no 12 e no 12 mini que seria igual ao dos mais caros. Já no S21 também tem algo assim,
No caso do S21 Ultra, a gente tem uma tela um pouco mais brilhante, e isso também vale no HDR, mas aqui a Samsung diz que o HDR chega ali nos 1300 nits, o que é bem brilhante também. Então, assim, os dois passam de 1000 nits nesses cenários, mas a Samsung não divulga exatamente o brilho em situações comuns. Então, no dia a dia ali, você está usando, você vai lá, bota o brilho no máximo, obviamente ele não vai para 1300 nits, a não ser que você esteja com o brilho automático ligado e apontando ali direto para o sol, ele vai dar um brilho, um up no brilho, mas é algo que ele não sustenta por longos períodos, né? Então, ele também tem assim, uma certa limitação, e a Samsung não diz quanto que é, mas eu percebo que o brilho dos dois é muito parecidos, dependendo da quantidade de branco que tem na imagem. Algumas telas OLED têm essa questão de diminuir um pouco o brilho quando o fundo é muito branco. Se tem muito branco no fundo, ela diminui um pouco para preservar ali os pixels. Posso estar falando besteira, se tiver algum especialista aí que quiser me contrariar nos comentários, é muito bem-vindo. Mas eu acho que a Samsung aplica um pouco disso sim. Se a gente pega só fundo branco, parece que o Galaxy fica um pouco mais escuro que o iPhone, que não aplica tanto isso. Mas aqui a gente está com uma mesma imagem e o brilho automático está desligado aí nos dois. Eu tô com o brilho no máximo aqui nos dois. E para mim os dois estão bem equivalentes quanto a isso, né? O estúdio aqui tem uma iluminação bem forte e eu consigo enxergar muito bem a tela dos dois em questão de brilho. Então é difícil dizer, mas a gente vai ver conteúdo HDR aqui e vamos conversar um pouco mais sobre isso. Importante, se você é novo aqui no canal, você deve estar percebendo que eu tô com uma película fosca e talvez você já tenha até aí comentado que não dá para fazer o comparativo com a película. Calma, eu vou explicar. Eu sei, eu entendo sua preocupação, faz sentido, mas eu preferi manter as películas aqui porque eu prefiro esse aspecto, eu acho que ajuda com os reflexos aqui também. E tem uma questão, essas duas películas são exatamente da mesma marca nos dois, então é a mesma espessura, o mesmo tipo, só que para cada aparelho, então é exatamente a mesma película. Eu vou gravar dessa distância, então já vai ser menos afetada a imagem, você não vai perceber que tem uma película fosca nas telas, que você geralmente percebe só de perto, né? E eu também vou abaixar um pouco o brilho aqui do estúdio para a gente poder ver melhor. Eu acho que não vai afetar o comparativo, já fiz outros comparativos de tela com essa mesma questão e a gente não teve problema. Eu acho que tem tudo para dar tudo certo aqui, tá bom? O importante é que as duas estão equivalentes, né? Então tô com a mesma película, brilho no máximo. Outra coisa importante, desliguei o True Tone no iPhone. Aqui a gente também tem o filtro de luz azul, tá completamente desligado. Vou até mostrar aqui para vocês pra gente não ter problema. Então tá tudo desligado mesmo. O Galaxy tá com o brilho, deixa eu pegar aqui, volta foco. Aqui, o brilho não, né? O modo de tela do Galaxy está no natural. Eu acho que é o modo mais equivalente para a gente comparar. O vívido ficar muito colorido, as cores vão ficar muito diferentes. Eu acho que é assim, elas ficam bem próximas, inclusive. E aí vai ser legal da gente ver como cada um vai interpretar as imagens da forma mais pura possível. Outra coisa importante de falar aqui é que eu liguei essa opção, que é um recurso avançado aí da linha da Samsung, que é aumentar um pouco o brilho na hora de visualizar conteúdo. Eu geralmente uso isso desligado no meu dia a dia, não sinto diferença, mas só para não ter discussão eu vou deixar ligado, porque pode ser aí que aumente o brilho do vídeo em conteúdos HDR, inclusive. Então acho que eu vou deixar ligado para a gente poder ter um comparativo com a melhor condição possível para os dois, né? Bom, esse aqui é só para mostrar para vocês, esse aqui é um vídeo no YouTube totalmente branco, em tela cheia, só para vocês verem. Olha como o iPhone está bem mais brilhante, né? Eu acho que é bem nítido. Vocês devem estar vendo as telas aí piscando. Isso é por causa da câmera, né? Eu não estou vendo isso, claro. Mas olha que diferença doida, né? Eu vou abrir uma página com o fundo branco no navegador para vocês verem que não tem essa diferença tão grande. Então eu não sei realmente o que acontece aqui. Olha só, aqui o brilho já está bem mais equivalente. Eu ainda acho que o fundo branco está mais claro no iPhone, ó. Quanto mais branco, mais claro a gente vê no iPhone. Só que aí quando a gente for ver no vídeo, vocês vão ver que não tem uma diferença tão grande de brilho. E quando não tem esse fundo branco, fica bem mais equivalente um com o outro. Então, não sei o que acontece aqui. Claro, eu vou até ligar aqui o brilho. Deixa eu fazer esse teste, porque acho que é legal de vocês verem. Estou ligando aqui o brilho adaptável, eu vou colocar bem na frente da luz do estúdio, só para vocês verem o quanto ele clareia a tela, olha só. Tá clareando, e agora eu vou colocar do lado do iPhone. Olha só como o Galaxy fica até mais claro que o iPhone, porque ele ativa, ele já vai escurecer agora. Olha só, acho que vocês perceberam, né? Então ele diminui mesmo esse brilho, não sei se é uma proteção aí da tela,
mas ele chega até a ativar um brilho bem forte quando está debaixo do sol. Que eu acho que é o cenário mais importante, né? Em casa a gente não precisa desse brilho todo. Mas é legal saber que o iPhone você vai lá, você desliza no máximo e você tem um brilho bem razoável para o dia a dia. Bom, pessoal, agora eu vou colocar um vídeo no YouTube HDR, então pra gente tentar extrair o brilho máximo dessas telas com imagens bem diferentes, né? Pra gente poder ver vários cenários. E os dois estão em 4K aqui, só para mostrar para vocês. O brilho tá no máximo nos dois, o brilho automático tá desligado. Vou dar play aqui pra gente ver ao mesmo tempo as imagens, vamos ver se foi certinho. Vou colocar em tela cheia nos dois, pra gente ter a imagem completa. E aí eu vou abaixar até um pouco o brilho do estúdio aqui pra gente poder ver melhor. Olha só, eu percebi uma coisa, ó, quando eu coloco o dedo, ele volta a ser 120 Hz, e aí a gente não tem essa pulsação na câmera, olha que saco. E eu não sei, o iPhone é 60 Hz, né? Assim como aqui ele desce para 60 Hz, e aqui a gente não tá tendo essa pulsação. Deixa eu ver se eu trocar aqui, a gente continua. Mas eu acho que talvez aí para vocês esse efeito não esteja tão forte. Vou abaixar um pouco o brilho aqui do estúdio, que aí quem sabe a gente consiga melhorar isso. Vamos lá. Tentar manter o foco aqui. Agora sim. Bom, aqui eu já vejo o brilho bem parecido nos dois, as cores também são parecidas. Eu pausei o vídeo aqui numa cena pra gente poder ver melhor, então o HDR tá ativado, né? E olha só, aqui eu percebi uma coisa, os highlights, né, do HDR, então tá melhor de ver aqui. Você vê que tá bem brilhante, né? Até dá uma estourada na câmera. Aqui no iPhone tá super brilhante a imagem, mas os highlights aqui ficaram mais estourados, ele não recuperou nesse HDR. São interpretações diferentes aí do software, que é normal, mas o importante é que as duas telas são mais brilhantes. E você vê, no iPhone, o highlight está mais estourado, mas olha as sombras aqui, que diferença. Então aí depende do que você prefere no seu HDR, né? Eu acho que aqui tá bem legal essa diferença, olha só pra gente ver de novo. Então, só para vocês verem, o brilho está no máximo aqui. E aqui no iPhone também. Olha só que diferença entre as duas imagens. Interessante de ver. Inclusive aqui o topo das árvores no iPhone clareou um pouco mais. Mas em compensação estourou um pouco aqui, né? Então são coisas interessantes da gente ver. Vamos continuar o vídeo. Situação muito parecida, né? As sombras mais claras, mas ali um pouco estourado. Bem interessante de ver essas diferenças, né? Esse vídeo aqui é 4K, mas não é HDR, só pra gente ter uma noção de como fica esse conteúdo sem ser HDR. Vou abaixar bem aqui pra gente poder ver. Você vê que as duas telas são super brilhantes. Eu acho que agora tá dando pra gente ter uma noção bem legal das duas. Mas, sinceramente, eu não consigo dar um vencedor aqui. Aqui é questão de tamanho. O S21 tem um tamanho mais legal para você consumir conteúdo, mas os dois se saem muito bem, né? Bom, esse aqui já é um vídeo clássico aqui no canal. Vou abaixar um pouco o brilho. Esse sim é HDR. Olha aí como os dois têm pretos bem fortes. Gente, digam aí o que vocês acharam, mas eu tô bem surpreso, assim, parece que eu tô vendo duas telas iguais em tamanhos diferentes. Aqui eu tô achando o Galaxy mais brilhante, ó, nesse cenário. Então você vê, o Galaxy em algumas situações no dia a dia ele pode não chegar no brilho do iPhone, por algum motivo aí, alguma limitação de software. Mas quando você joga o HDR, ele tem tudo para ser tão brilhante quanto ou até mais. Você vê que nesse vídeo o S21 já tem sombras que estão mais ou menos iguais às do iPhone, então acho que difere aí de vídeo para vídeo. E as cores estão bem parecidas. Eu achei, sinceramente, que a calibração ia ser mais diferente entre os dois, mas eu acho que os dois estão bem próximos e isso significa que os dois estão muito bem calibrados, eu acho. São telas que passam ali a imagem bem próxima da realidade, pelo menos no modo natural do Galaxy,
que é o que eu prefiro usar, porque eu acho que o vívido, aí sim você vê mais cores, mas você acaba perdendo um pouco da naturalidade das imagens, né? Bom, e antes da gente falar sobre a taxa de atualização das telas, que é uma diferença muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos só dar uma olhada em mais algumas imagens, lado a lado aqui, com os brilhos no máximo. Vou abaixar um pouco o brilho aqui para a gente evitar aquele efeito nas imagens, e olha só. Então, eu de novo, vou reforçar o que eu falei antes. Para mim, os dois estão muito parecidos em questão da calibração das cores. Ambos estão puxando para uns tons um pouco mais quentes, que costumam ser os mais fiéis mesmo. Então, assim, eu vejo bastante similaridade aqui. Houve uma época que iPhones e Galaxies tinham telas completamente diferentes, né? Você não via o mesmo conteúdo nas duas, porque eram muito diferentes. E agora a gente está vendo telas aí quase que iguais em termos de calibração, o que é bom para todo mundo. Eu acho que é legal a gente tirar uma foto aqui e ver ela quase da mesma forma no iPhone, né? Não ter essa alteração tão grande das cores e tal. Eu acho que fica bem claro aqui a diferença do Note, principalmente nesse cenário escuro, né? Do Note pro Hole Punch aqui do S21. Realmente é bem menos intrusivo e fica mais imersivo para você ver o conteúdo, né? Mas eu acostumei com o Note também, acho que dá para encarar. E aí vocês me digam, o que vocês acharam? Deu para ver a diferença entre as duas telas? Aqui eu já consigo ver um azul um pouco diferente no céu, uma tonalidade um pouco diferente nos dois, mas o resto é bem similar, né? Então, interessante, achei que deu para perceber coisas interessantes com esse comparativo das telas. Mas agora vamos falar então da principal diferença, eu acho que a gente tem aqui, que é a suavidade do movimento, como a Samsung chama, mas a taxa de atualização da tela, que no S21 a gente tem até 120 Hz, no iPhone a gente ficou em 60, provavelmente se tivermos um iPhone 13 mini esse ano, deve continuar em 60, e só os Pro que terão 120 como o Galaxy. Vou falar para vocês que existe sim uma boa diferença. Aqui no S21 ele é adaptável, então às vezes ele cai para 60 para economizar a bateria, mas enquanto você está mexendo na tela ele fica em 120, né? E é bem mais suave mesmo, você percebe uma boa diferença. Eu vou ter que filmar aqui em slow motion para vocês poderem ver, porque eu filmo em 30 frames, então assim vocês não vão conseguir dizer a diferença só olhando o vídeo, mas em slow motion dá para ver bem a diferença. Eu vou mostrar para vocês. Eu sei que vocês provavelmente já viram esse teste antes, mas é sempre bom a gente reforçar, e aí vai ficar bem claro para vocês a diferença aí da taxa de atualização das duas telas. E aí é aquilo que a gente já sabe, a sensação é muito mais suave com esse tipo de tela, que gasta mais bateria, é claro, e que eu acho que seria talvez uma tragédia na bateria do iPhone 12 mini, que já é muito pequena. O iPhone, todo mundo fala, é muito suave mesmo, as animações colaboram bastante na sensação do sistema, mas você ainda consegue dizer que é uma tela de 60 Hz, né? O iPhone, o iOS com uma tela de 120 Hz, assim como no iPad, é incrível, né? E o Android também evoluiu muito na questão das animações, eu acho que colaborou bastante para a suavidade que a gente está tendo hoje nesses aparelhos. Mas assim, não tenho o que dizer, pelo menos ter a opção de ter 120 Hz é uma vantagem, claro, e você pode escolher se você quer usar ou não. E a Apple podia pelo menos dar essa opção pra gente. Não diria que é algo que me faria deixar de comprar um iPhone, eu acho que não. Eu acho que tem outros pontos que a gente tem que levar em consideração, mas que seria legal de ter, né? E eu acho que talvez a gente nunca veja 120 Hz ou mais num iPhone desse tamanho, porque devido às vendas é capaz que ele seja descontinuado depois do 13, né? Não sei, vamos ver. Mas seria legal de ver, seria bem legal de ver. E talvez não exista nunca, né? Bom, falamos das telas então, foi bem longa essa parte do vídeo porque a gente se aprofundou bastante. Mas agora vamos falar dos alto-falantes, e esse comparativo eu adoro fazer. Vou colocar aqui a mesma música nos dois, volume máximo, e aí vou deixar vocês ouvirem e me dizer qual que vocês acharam mais interessante, mais alto, o som melhor no geral, né? O básico vocês já sabem, os dois têm alto-falantes estéreo, a gente vai testar a mesma música, Dolby Atmos está ligado no S21, os dois no volume máximo, e aí a gente vai intercalando aí o volume dos dois, e aí vocês vão saber melhor qual que vocês gostaram mais, e eu também vou dar minha opinião no final da música, então vamos lá. Começando então pelo iPhone 12 mini. I can
E aí, o que vocês acharam? Deu pra sentir a diferença? Pra mim, aqui, acho que foi um dos mais difíceis de ouvir e perceber as diferenças. Eu acho que o iPhone puxa um pouco mais para os graves, apesar de não ter graves tão fortes assim. Eu acho que ele puxa um pouco mais os médios, os graves. O S21 puxa mais para os agudos e me pareceu um pouco mais alto. Pela minha experiência que eu tenho usado os dois, eu prefiro ouvir vozes aqui no S21 e talvez aí música, trilhas eu prefiro no iPhone, por essa diferença aí no áudio dos dois mesmo. Eu acho que as vozes ficam mais limpas, mais altas aqui no S21. No iPhone, às vezes, eu sinto um pouco de volume quando as pessoas estão falando, nos vídeos que eu vejo, pelo menos. Mas comentem aí, eu quero saber qual que no vídeo, pelo menos para vocês, pareceu mais alto. Quem tiver de fone, comenta aí também que eu quero saber qual que foi a diferença para vocês. E por último, eu queria falar de um assunto que eu acho bem importante. Tem gente que não liga muito para isso, vocês sempre comentam aí, mas eu acho legal da gente falar, que é o motor de vibração, a Taptic Engine no iPhone, o feedback tátil, enfim, como vocês quiserem chamar, que é basicamente o feedback que a gente tem pelo motor de vibração. Antigamente o celular vibrava até cair da mesa, né? Que era só para ligação e coisas do tipo. Hoje é algo que faz parte da experiência, faz parte da integração do sistema operacional, então eu acho isso bem legal. E a Apple foi pioneira, né, nesse tipo de motor mais avançado nos smartphones, que é o que a gente tem hoje nos mais tops de linha. Se você tem um iPhone ou já usou um iPhone, você sabe como é. Se você tem um aparelho Android aí mais novo, é bem capaz que você já tenha experienciado isso também. E aí eu vou comparar aqui usando o meu microfone para vocês sentirem mesmo essa vibração. Mas é legal a gente pegar um iPhone do mais atual, né, com o melhor motor possível. E isso já é uma crítica para a Samsung, porque aqui a gente tem um iPhone 12 mini minúsculo, com o mesmo motor que um 12 Pro Max tem, né? Então isso eles não cortaram custos. Enquanto aqui no S21, já falei aqui no canal, uma reclamação minha, a Samsung não colocou o melhor motor possível. No S21 Ultra a gente tem um mais sofisticado, mais ou menos do mesmo nível do iPhone, que consegue dar uma experiência um pouco mais personalizada, tem algumas vibrações que são mais interessantes. Aqui é como se fosse um intermediário, não é o normal que a gente tinha antes, que não dava para personalizar quase nada, mas também não é o mais refinado, né? É mais ou menos um meio termo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui para a gente ver as diferenças. Eu vou abrir aqui alguns apps, como são sistemas operacionais diferentes, a gente vai ter personalizações diferentes para cada parte do sistema, mas é legal a gente ver como cada um interpreta essas diferentes vibrações. Por exemplo, aqui no iPhone, se a gente abrir o app de relógio, e aí a gente vem aqui no timer, quando eu vou rodar, presta atenção, vocês ouvem uma rodinha e eu sinto aqui ela vibrando. Isso é bem legal, porque além da vibração a gente tem um som que parece que está vindo de dentro do celular, parece que está girando alguma coisa mesmo. Se eu tiro aqui o som do aparelho, a gente tem só a vibração, então uma parte da experiência já é perdida, porque eu estou só sentindo a vibração, que é muito bem feita, mas com essa integração do som é genial, e a Apple tem isso há bastante tempo. É bem inteligente da parte deles. E aí eu vou tirar o som para vocês ouvirem realmente só como funciona a vibração dos dois. Então eu vou começar aqui pelo aplicativo do relógio que os dois têm, e aí vocês ouvem as diferenças aí. Aqui no S21 a gente consegue personalizar a força mesmo dessa vibração que a gente vai sentir. No iPhone a gente não tem esse controle, mas é muito bem feito. E aqui você escolhe, pode ser mais forte ou mais fraco e vai mudar no sistema todo. Eu costumo deixar mais fraco, mas pelo bem desse comparativo eu vou deixar um pouco mais forte, só para vocês poderem sentir melhor qual a diferença, tá? Então eu vou colocar aqui também, vou colocar aqui no temporizador, e aí vou deixar meu microfone aqui no meio para vocês ouvirem essa vibração.
Bom, acho que deu para vocês verem vários pontos do sistema. É claro que cada um tem uma vibração diferente. Eu tentei mostrar situações em que eles usam mais ou menos o mesmo tipo de padrão, mas eu percebo pelo menos que o iPhone tem um motor bem parecido com o que a gente tem no S21 Ultra, algo um pouco mais refinado mesmo, que consegue fazer uns padrões um pouco mais distintos. Aqui a gente tem algo que é capaz de fazer bastante coisa, mas ele é um pouco mais grosseiro nesse sentido. Eu acho que isso vocês conseguem perceber. Mas no dia a dia você não percebe tanto. É mais uma picuinha minha com a Samsung que eu acho que eles deviam colocar. É um top de linha, não tem por que capar isso dele, né? Assim como a Apple faz aqui, é o mais barato, é o menor e tem igual. Então é só uma questão minha, e eu sei que eu vou ser criticado, que isso é besteira, frescura, sei lá o que, mas é legal mostrar pra vocês essas diferenças. Bom, gente, acho que é isso. Essa foi a primeira parte do nosso comparativo. A gente comparou já muita coisa, eu já sei que esse vídeo tá enorme, mas se inscreve aí, não perde, que vai ter coisas mais interessantes ainda. Tô preparando outros vídeos que vão ser bem legais e que eu aceito sugestões, claro, do que vocês querem ver em bateria, do que vocês querem ver em câmera, do que vocês querem ver em desempenho, medição de temperatura aí, quem sabe. Então, deixa o like aí, vai pelo comparativo da vibração aí, que foi interessante. E me digam o que vocês acharam, sinceramente, o que vocês acharam da diferença das telas, do brilho, dos alto-falantes também. E agora a gente espera aí o próximo vídeo pra gente falar de desempenho, velocidade e tudo mais. Então tá, gente, valeu, até a próxima e tchau!